Olá, este é o Planeta. Não se trata de um projeto da Ana Costa, do Hélio Pinho, da Anabela Boto ou do António Lopes. O Planeta é de todos nós. Querem saber porquê? Quando iniciamos este novo manual, queríamos que o Planeta não resultasse apenas das nossas experiências enquanto docentes. Queríamos que o Planeta traduzisse as vivências e sensibilidades de professores e estudantes de todo o país. Por isso, em 2017, a Porta Editora efetuou estudos de opinião que repetiu em 2019. Também no âmbito do mestrado em Ensino da Geografia, fomos investigar as percepções dos professores e dos alunos acerca dos manuais escolares de Geografia. Talvez até tenha participado nestes estudos, que contaram com quase 1.400 contributos. E o que descobrimos? A maioria dos inquiridos tem uma opinião positiva sobre os manuais em vigor, mas reconhece a existência de alguns pontos a melhorar. Para mais de 60% dos professores, a principal barreira comunicacional dos manuais é a organização complexa dos conteúdos, elemento que é também apontado por quase metade dos alunos. Além disso, a maioria dos alunos reconhece a utilidade dos manuais de geografia, mas cerca de 30% assume que estes não conseguem captar o seu interesse. Se repararmos, para um aluno ser bem-sucedido, precisa de reunir duas condições fundamentais. Ter acesso a um manual que o ajude a estudar, e para isso o manual tem de ter uma organização suficientemente simples e intuitiva, e o aluno tem de querer aprender. E como vai o aluno querer aprender geografia? Para nós, o segredo está quando o professor traz um mundo para a sala de aula. E perante esse mundo não há como ficar indiferente. Mas como se consegue dar resposta a estas duas condições? A equipa do Planeta concebeu um projeto com uma estrutura inovadora que contém secções específicas que orientam o estudo dos alunos rumo ao sucesso. Inserimos também um conjunto de pormenores, por vezes quase imperceptíveis, que vão fazer toda a diferença, como poderão ver dentro de momentos. Relativamente ao primeiro desafio, como organizar o manual e torná-lo num autêntico companheiro de estudo e de trabalho dos nossos alunos. No manual, vamos encontrar um conjunto de duplas páginas intituladas Conhece, que tem o propósito de converter a informação em conhecimento. Por outras palavras, nesta secção estão expostos, numa linguagem simples e objetiva, os conteúdos que o aluno deve aprender. Para facilitar o estudo, os novos conceitos são explicados nas noções. Estão disponíveis exercícios de consolidação. Quer o professor, quer o aluno têm acesso a recursos digitais, como vídeos, atividades, exercícios, áudios e quizzes. Até aqui, nada de novo. Permitam-me então que vos descreva uma situação concreta. Imaginem que se aproximava um momento de avaliação e informávamos as nossas turmas que deviam estudar da página 10 à página 26. Sem entrar em pormenores relacionados com o assunto a estudar, que dificuldades iriam encontrar os alunos? Primeiro, o aluno teria de estudar 16 páginas e este número por si só fica a pesar no pensamento e acaba por se tornar inconscientemente numa dificuldade acrescida, trazendo alguma desmotivação. Segundo, quantas vezes os assuntos a estudar estão dispersos numa página, em diferentes caixas de texto com várias cores, em tabelas, em esquemas, com exercícios pelo meio. A certa altura, o aluno fica confuso, pois não sabe o que deve ou não ler. Para nós, ficou evidente que os conteúdos a estudar teriam de estar concentrados em duplas páginas, com poucos elementos distratores. Só desta forma, o aluno faz um estudo mais motivado, mais focado e mais eficaz. E assim nasce o Conhece. Outra das opções seguidas pela nossa equipa foi privilegiar a abordagem dos conteúdos que constam das aprendizagens essenciais. Por exemplo, no subtema Clima e Formações Vegetais, os elementos, fatores de clima e características dos diferentes climas terrestres transitam para o 9º ano. Isto está muito claro. E ficamos todos a ganhar com isto.
Os alunos que no 7º ano não têm grau de abstração suficiente para entender alguns destes conteúdos e nós, professores, que ficamos com mais tempo para diversificar as atividades e assim consolidar as aprendizagens essenciais. Ainda neste contexto, elaboramos os facilitadores das aprendizagens essenciais, que se encontram no guia do professor, mas também estão acessíveis no manual digital. Nestes documentos, desmontamos cada aprendizagem essencial em objetivos específicos, para que os alunos compreendam melhor o que se pretende com cada aprendizagem essencial. No fundo, o objetivo é tornar mais simples a linguagem por vezes complexa destas aprendizagens. Para além disso, o professor tem aqui um auxiliar incrível na preparação das aulas, pois nestes facilitadores estão listados todos os recursos do projeto que permitem desenvolver cada uma das aprendizagens essenciais. Com a finalidade de tornar simples o que parece complexo, surge a secção Como se faz no manual, que dá instruções passo a passo para aprender determinadas técnicas geográficas, como localizar um lugar de forma absoluta e desenhar um esboço de uma paisagem ou um mapa mental. O método escolhido consiste em fazer uma pergunta, indicar o procedimento que o aluno deve executar e, por fim, apresentar a resposta. Para a concretização destas técnicas, os alunos têm à sua disposição fichas de aplicação no caderno de atividades e no caderno de campo, outros componentes do projeto, perfeitamente articulados com o manual. Todos sabemos que há assuntos particularmente difíceis de entender por parte dos nossos alunos e, por vezes, temos de recorrer a metáforas e analogias para descomplicar. Esta é a função do explicar fora da caixa, disponível nas páginas especiais do professor, um suplemento integrado no manual do professor que se encontra no início de cada subtema. Não temos dúvidas de que vai querer usar estas dicas mágicas nas suas aulas. Voltando à investigação inicial, quando perguntamos aos alunos o que deve ter o manual para que o considerem útil, as respostas foram quase unânimes. Resumos da matéria e esquemas com as ideias mais importantes. Eis que surge então a secção Revê, que sintetiza as ideias principais de cada subtema. Mas, como sabemos, nem todos os alunos aprendem do mesmo modo. Por isso, o Revê está organizado em textos para alunos com um estilo de aprendizagem mais auditivo e também em esquemas para alunos com um estilo de aprendizagem mais visual. Ou seja, o mesmo conteúdo apresenta-se de duas formas distintas para ir ao encontro das características de cada aluno. Para além disto, o Revê contém uma pequena secção muito especial chamada Esclarece, que clarifica determinados assuntos que podem causar dúvidas. Mais uma vez, tornar simples o que é complexo. O conteúdo do Revê pode ser usado na resolução das fichas Completa e Investiga, presentes no caderno de atividades. No final de cada subtema surge o Avalia, composto por exercícios de consolidação que estão organizados por níveis de dificuldade, como se de um jogo se tratasse. Os alunos gostam e precisam deste tipo de estímulos. Para auxiliar o estudo mais autónomo dos alunos, o caderno de atividades apresenta uma grande variedade de fichas, incluindo questionários, constituídos por perguntas de escolha múltipla, sempre com remissão para as páginas do manual. Como sabemos, é normal termos turmas heterogéneas no que respeita à aquisição de conhecimentos. Então, para facilitar o ensino personalizado na sala de aula, criamos um conjunto de fichas de acompanhamento personalizado, que estão disponíveis no guia do professor e que estão também associadas a páginas Conhece do manual. Cada ficha é composta por dois tipos de exploração. Uma guiada, que poderemos utilizar no âmbito das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, e outra autónoma. Ambas têm por base os mesmos documentos de análise. O que muda é o tipo de questão, a forma de responder e até a indicação de pistas nos documentos para que o aluno sinta algum apoio na resolução. Somos nós, professores, quem decide se optamos por uma exploração guiada ou autónoma dos conteúdos
em função do perfil do aluno. E no momento da correção, podemos até facultar as soluções por via digital. Ainda se lembram do segundo desafio que identificamos no início desta apresentação? Como é que o professor traz o mundo para a sala de aula, para assim captar o interesse dos alunos? Aqui entra em ação o Explora, uma secção do manual apresentada em dupla página que foi concebida especialmente para despertar os alunos para os mais variados assuntos e deslumbrá-los com o conhecimento geográfico. Tem uma forte componente visual que apela instantaneamente à observação. Os alunos são surpreendidos por fotografias, ilustrações, mapas, infografias e até curiosidades, o elemento mais referido pelos estudantes para tornar o manual interessante. Deixem-me referir um detalhe especial no que diz respeito aos mapas. Sabendo da dificuldade que as escalas representam para os alunos, houve a preocupação em incluir escalas gráficas sempre com o mesmo comprimento, 1 centímetro. Pretende-se também, com esta secção do Explora, estimular a participação dos alunos através de questões formuladas de forma direta, com recurso a pronomes ou advérbios interrogativos, que simplificam a compreensão das perguntas e facilitam a resposta autónoma. Quantas vezes nos apercebemos que os alunos não responderam corretamente porque não entenderam a pergunta ou porque não sabiam especificamente o que era para responder? E para terminar, o Explora é extraordinariamente flexível em termos de utilização. Por um lado, funciona muito bem para trabalhar com grupo turma em diálogo vertical, porque espicaça a participação espontânea pelo seu cariz dinâmico. Por outro lado, adapta-se facilmente a metodologias de aprendizagem colaborativa, como o trabalho de pares ou de grupo. E ainda ajuda a criar momentos de silêncio, muitas vezes tão desejados, quando optamos por colocar os alunos a responder às questões individualmente. Na realidade, o planeta permite que cada aula de geografia seja única. E mesmo a propósito, há outra secção no manual que não podemos deixar de referir. Trata-se de O Debate. Duplas páginas ocupadas com ilustrações visualmente atrativas que simulam situações reais e se destinam a desenvolver competências do domínio problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos e do domínio comunicar e participar. Aqui é preciso parar, primeiro, para refletir. Depois, abre-se a oportunidade para partilhar ideias e assim aguçar o espírito crítico. Já está a imaginar o quão produtivas podem ser estas aulas? No caderno de atividades, há uma secção que vai surpreender até os mais incrédulos. É o polígrafo. E os alunos são confrontados com situações para as quais terão de investigar a sua veracidade, orientados por fontes de informação. Será verdade ou será mentira? Para aulas diferentes, estratégias diferentes, como aquelas que constam do bloco Experiências de Aprendizagem. Ao todo, são 15 atividades para tornar as aulas mais apelativas, que se fazem acompanhar pelo material necessário à sua concretização e avaliação. Uma das mais-valias está na facilidade em aproveitarmos estas atividades para DACs e projetos interdisciplinares. Em poucas palavras, são atividades diversificadas com o foco no fazer para aprender. Umas mais tecnológicas, outras mais tradicionais, com materiais em papel mais resistente para usar muitas vezes. Para nós, a palavra de ordem é equilíbrio. Por isso, o planeta procura estabelecer uma ponte com a tecnologia de forma equilibrada, sem descurar o contacto físico com os componentes em papel. E algumas destas experiências de aprendizagem já se encontram nas páginas especiais do professor para tornar ainda mais fácil a sua implementação na sala de aula. Já se perguntou por que motivo devemos trazer o mundo para a sala de aula? Para que depois cada aluno possa levar a geografia para fora da sala de aula, para o mundo que o rodeia. A secção Utiliza do manual enquadra-se nesta preocupação. Assim, propomos a utilização da tecnologia e de aplicações informáticas para que os alunos apliquem o conhecimento geográfico no dia a dia. E essa aplicação é orientada por fichas no caderno de atividades e no caderno de campo. E por falar em caderno de campo, este é o componente especialmente concebido para estimular o conhecimento do espaço que rodeia o aluno. Recorre a exemplos da vida real
e pode até fomentar o envolvimento de professores de outras disciplinas. Para aqueles que desejam concretizar trabalhos de campo e estudos locais, não há como não recomendar. Não poderíamos deixar de mencionar a questão da avaliação, tão premente nos dias de hoje e que nos mereceu uma atenção redobrada. Estamos sensíveis à reformulação que atinge a avaliação pedagógica. Por isso, procuramos disponibilizar no Planeta diferentes instrumentos de recolha de informação, que reconhecem a importância do feedback e da avaliação formativa, que permitem efetuar uma avaliação por domínios e cujas ponderações podem e devem ser negociadas com os alunos. Tanto nas experiências de aprendizagem como no guia do professor, poderão encontrar propostas de grelhas de registro, rubricas de avaliação, testes escritos organizados por domínios e um banco de itens. Com questões inspiradas nas tipologias das provas de aferição, para que possa diversificar os instrumentos de avaliação e permitir que os estudantes, já desde o terceiro ciclo, contactem com o formato das provas externas. Tudo o que é disponibilizado em formato impresso tem uma dimensão digital na escola virtual, como seria de esperar. Esta poderosa ferramenta está ainda melhor, disponibilizando, por exemplo, um manual digital interativo mais completo, um renovado gerador de testes interativos e um conjunto de novos recursos como estes que queremos partilhar convosco agora. Nesta interatividade, basta deslizar o botão para descobrir a relação entre as escalas dos mapas e a dimensão da área representada e o grau de pormenor. Aqui está a parte do continente europeu. Este é dos mapas apresentados aquele que tem uma escala menor, o que significa que a realidade foi reduzida muitas vezes. O mapa de Portugal também é um mapa de pequena escala, mas aqui a realidade já foi reduzida menos vezes do que no mapa da Europa. Embora seja possível observar mais pormenores, ainda assim o mapa apresenta uma área extensa. Neste recurso, os alunos podem ficar a conhecer as causas de destruição das principais formações vegetais. Mais uma vez, só é preciso deslizar o cursor para ver, por exemplo, o que tem destruído a floresta de coníferas. E neste jogo, o aluno decide o futuro de uma cidade costeira perante a ameaça do avanço do mar. Conseguirá gerir o orçamento e salvar a população? Antes de terminar, e depois de apresentados todos os componentes deste projeto e cada uma das suas secções, queremos mostrar-lhe que é muito fácil preparar as suas aulas. Cada um de nós pode conjugar as várias peças como entender, sem grande trabalho adicional. Ao mesmo tempo, podemos tornar cada aula diferente da anterior, fazendo com que os alunos nos perguntem: e hoje, professor, o que vamos fazer na aula de Geografia? Em suma, acreditamos na estrutura funcional deste projeto, pensada com detalhe, em que cada secção tem uma intenção quase cirúrgica. Todos os componentes do planeta estão articulados para simplificar o estudo dos alunos e para auxiliar os professores na aventura de trazerem o mundo para as aulas de Geografia, de uma forma mais expositiva ou mais interativa, de acordo com os seus interesses. Na verdade, este projeto é completo, flexível, equilibrado, inclusivo, descomplicado, estimulante e organizado. Não há um planeta como este. Despedimos-nos deixando o convite para que explore e conheça este projeto apaixonante. Afinal, este planeta não é só nosso, também é seu. Temos a certeza que juntos fazemos mais e melhor. Obrigado especialmente a si.